Oi, meus amores, bom dia! Vamos lá, né? Vamos para nossa aulinha de redação, né? Como a gente havia combinado, a gente vai se aprofundar no estudo das fábulas, né? E assim, é bastante interessante que vocês entendam que a fábula é uma história que nos ensina, né? É uma historinha curta, é uma historinha de fácil entendimento, mas que ela traz um ensinamento, né? Muitas vezes a gente lê um texto, né, e não entende, né, o que é que aquele texto quer nos passar. E a fábula ela já traz em destaque a moral, né? A moral seria esse ensinamento, né? É, são histórias que animais participam, né? Eles adquirem características humanas. O que seria isso, né? Os animais eles falam, eles têm atitudes humanas e não são textos longos, né? Não são textos grandes que vocês possam cansar de ler. No nosso livro aí, né, a gente tem a fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade, é uma fábula muito conhecida, né? Quem escreveu foi Ana Rosa Abreu, certo? E como eu digo sempre, né, a gente precisa correr atrás de informações sobre o texto, né? Quem é o autor do texto, de onde ele foi retirado, né? É, quando é um livro, por exemplo, a gente precisa analisar essa capa, né? Quem ilustrou, qual é a editora, porque aí assim a gente fica a nível de conhecimento, né? É importante que a gente fique seguro quanto a esse texto, conhecer quem é esse autor, né? Que eu falo sempre. E aí, então, as fábulas, elas são conhecidas como fábulas de Esopo, né? Quem é Esopo? Aí no livro de vocês tem um quadrinho falando justamente sobre Esopo, né? Então, muitas fábulas elas foram ganhando novas versões, né? Foram daquela fábula original, né, de um determinado texto, eu fui e criei outro, né? Mas o texto original, né, é atribuído a um dos mais importantes personagens, que é justamente Esopo. Por isso que a gente fala tanto em fábulas de Esopo, né? Porque ele foi o grande e mais importante personagem de todos os tempos. Eu vou ler para vocês essa informação, quem é Esopo, né? Como eu digo, esse nosso livro, ele traz sempre informações sobre o autor. E quando não traz, geralmente eu peço que vocês façam essa pesquisa, ou até mesmo eu levo para vocês a informação sobre o autor, né? Como nesse caso a gente tem aí a informação sobre ele, né? Eu vou fazer essa leitura para vocês sobre Esopo, quem é Esopo, né? Esopo foi um narrador de histórias grego, né? Então ele vivia na Grécia e ele narrava histórias, ele contava essas histórias. Ele foi um escritor a quem se atribuiu a criação de muitas fábulas. Então, além de leitor, né? Além de contar histórias, ele também escreveu muitas fábulas. Muitas pessoas afirmam que ele era apenas um personagem imaginário, a quem os gregos atribuíam a invenção de quase todas as fábulas populares que existiam no século VI a.C. Então, os gregos atribuíam a ele a função de personagem, né? Mas, na verdade, ele contava essas histórias, né? E olhe que há no século VI a.C., há muito tempo atrás. Então, a gente fica falando sempre fábulas de Esopo, fábulas de Esopo, e não tem conhecimento de quem foi Esopo, né? Agora a gente já sabe que ele fazia leituras
ele criava as fábulas, muitas fábulas foram criadas por ele e acabou sendo lembrado como personagem dessas fábulas, né? Então, essa lição de moral que as fábulas nos trazem, né? Elas não são por acaso, né? Que não é por acaso que ela traz esse ensinamento. É para que a gente possa aprender, né? Os animais, eles ganham essas características humanas. Muitas vezes tem personagens que são maus, né? E o personagem bonzinho, para que a gente entenda, né? O que é que acontece quando a gente é ruim e quando a gente é bom. Não é ser bobo, né, gente? É fazer o correto, né? É a gente ir pelo caminho certo. Quando eu digo para vocês que a gente deve respeitar o coleguinha, a gente não deve empurrar o coleguinha, a gente não deve apelidar, xingar, seja lá o que for, né? É justamente um ensinamento, uma lição de moral, porque isso é ruim pra gente, né? Já imaginou se a gente for o personagem ruim, se a gente for a criança ruim, né? Ah, ninguém quer brincar comigo porque eu sou assim e assado, né? A gente tem que sempre fazer o correto, né? Primeiro respeito, né? E também aprender que a gente deve fazer o bem e o correto, certo? Então, um ensinamento, esse ensinamento que vem nas fábulas, eles têm base, né, nas regras que orientam os seres humanos, né? Tem fábulas que falam sobre, por exemplo, a preguiça, né? A preguiça. Tem um que trabalha e um é preguiçoso. Quando chega em determinado momento, né, que aí não tem alimento suficiente, o que trabalhou tem o seu alimento, né, porque ele fez estoque desse alimento. E aquele que ficou o tempo todo descansando, sem se preocupar com isso, aconteceu o quê? Ficou com fome, né? Porque justamente no momento de trabalhar, no momento que era de plantar e colher, ele estava como? Descansando. Então, as consequências quais são, né? O que trabalhou tem o que comer e o que não trabalhou, infelizmente, vai sofrer de fome, né? Eu vou deixar para vocês a leitura dessa fábula, né? O Rato do Campo e o Rato da Cidade, porque eu deixei como tarefinha para vocês a página 6, que é sobre a fábula, certo? Na página 7 tem uma outra fábula que vocês também podem fazer leitura, certo? Que é a Raposa e as Uvas. Identifiquem os personagens, né? Identifiquem os acontecimentos dessa fábula, identifiquem também os autores, quem foi que fez essa fábula, quem escreveu, né? E por fim, vocês também identifiquem a moral. O que é que essa fábula me ensinou? O que esse texto, né, me fez aprender? O que é que eu não devo fazer, né, para ser um ser humano melhor? Então, fiquem atentos a esse ensinamento, certo? Eu deixei também a página 8 para vocês fazerem a atividade que é justamente sobre a fábula da raposa e as uvas. Aí vocês vão utilizar o dicionário e vão ter o cuidado, né, de colocar o significado da palavra de acordo com a fábula, certo? Veja bem, eu deixei 2 fábulas para que vocês fizessem leitura e fizessem atividade sobre elas. Então, nessa daqui da Raposa e as Uvas, a gente tem várias palavrinhas e eu quero que vocês pesquisem no dicionário, utilizem o dicionário para também aprender a utilizar, porque vocês vão utilizar ele mais na frente, né? Já podem ir utilizando. O nosso livro ele traz muitas atividades
com o dicionário. E aí vocês vão colocar o significado das palavras de acordo com o texto, né? Tem que estar contextualizado. Eu não posso colocar o significado da palavra que não tem nada a ver com o texto. Então, se precisar, façam uma leitura, uma releitura, até entender qual é o significado daquela palavra no texto. E aí vocês vão anotar, certo? Não precisa escrever muito, né? Vai direto ao significado, diretamente. Ó. É a palavrinha jejum, né? Vocês vão pesquisar no dicionário o que é um jejum, de acordo com o texto. Eu vou olhar, porque o dicionário às vezes eles trazem dois ou três significados, então vai depender muito do contexto. Aí é só vocês olharem no texto, que contexto é esse, né? E aí vocês vão colocar o significado de acordo com ele, certo? Logo abaixo tem um desafio que eu vou propor para vocês esse desafio, para que vocês façam também. E não esqueçam do nosso paradidático de leitura, né? Daqui a pouco essa semana eu vou deixar capítulo 1, porque caso vocês não tenham entendido, né? Amanhã já é sexta, e eu preciso que vocês também descansem no final de semana. Então, até amanhã eu vou deixar o capítulo 1, certo? Porque assim, é justamente a introdução, é o início da história, e eu quero que vocês leiam, né, com bastante cuidado, porque é aí onde vai dar início à história de Alice. Então, se não entendeu, podem fazer uma releitura, porque essa semana vai ficar apenas no capítulo 1. A partir da próxima semana, a gente já vai seguindo com mais rápido, certo? Então é isso, a aula de redação, como eu falei para vocês, né, sobre as fábulas. Quero que vocês façam essas leituras. Agora a gente já sabe quem é Esopo e façam as tarefinhas. Eu vou tentar ver o que aconteceu com as aulas de ontem e vou postar as aulas de hoje já, né? Espero que eu consiga postar agora pela manhã, ou então meio-dia, para que vocês já possam estar vendo essa aula. Combinados? Então, bons estudos, caprichem nas tarefas, um super beijo e até a próxima aula.